que o principal ataque ele sempre partiu de uma outra associação, chama-se Brasnutri, né? Não é novidade para ninguém que essa associação ela foi criada pela Integral Médica. É uma associação que, basicamente, ela foi criada para defender os interesses do mercado interno. Gente, uma boa tarde para vocês. Para mim não está sendo uma boa tarde, pelo que eu vou gravar e pelo que eu vou expor aqui para vocês. Eu acredito que esse deva ser o vídeo mais importante que eu já fiz nos meus últimos 15 anos que eu venho lutando pela moralização do mercado de suplementação. E eu confesso que eu nunca imaginei que eu estaria gravando esse tipo de vídeo para você consumidor, para você lojista e principalmente para as terceirizadoras de suplemento, para as pequenas e médias marcas de suplemento no Brasil. O que eu vou expor para vocês aqui é um escárnio do mercado de suplementação, a qual eu acredito que existe um sistema de manipulação a qual foram incluídos até mesmo deputados que muitas vezes são xingados, que muitas vezes atuam de forma ilícita. Nesse caso em específico, pelo que eu andei observando, esses deputados foram manipulados e foram enganados. Veja bem, a questão do mercado de suplementação durante muitos anos já se vem mostrando e fazendo um trabalho onde claramente demonstra que o mercado de suplementação sofre com a adulteração e sofre com a falsificação. E essa falsificação ela vem se tornando algo mais sério até mesmo do que a própria adulteração. Mas nós não devemos esquecer que o mercado de suplementação ele é composto, pela sua maioria, por empresários e empreendedores sérios que pagam impostos e geram centenas de milhares de empregos. Esse mercado ele representa bilhões no setor e é um mercado em expansão. Novas tendências mundiais que vêm seguindo o mercado de suplementação e o mercado alimentar devido ao famoso análogo de GLP-1, os usuários de Mounjaro, os usuários de tirzepatida, de semaglutida e agora futuramente a retatrutida. O que ocorreu? Durante muitos anos, eu acho que todos vocês já acompanharam um trabalho que eu vinha desenvolvendo como coordenador da Abenutri. A Abenutri ela é uma associação que ela luta pelo mercado de suplementação, atua mais junto às normas que são colocadas junto à Anvisa, que são bastante, diga-se de passagem. A Abenutri ela está mais junto ao setor de regulamentação, né? Mas também atua em defesa de consumidores, de lojistas e das marcas de suplemento. Durante muitos anos, a Abenutri foi atacada porque o senhor Marcelo Bella, qual era o presidente, diziam que ele era dono ou proprietário de da Black School e que isso era totalmente incoerente. O presidente de uma associação fazer parte ou ser CEO de uma empresa de suplementos, que isso seria incoerente, não podia, que era antiético e assim por diante. A questão é que o principal ataque ele sempre partiu de uma outra associação, chama-se Brasnutri, né? Não é novidade para ninguém que essa associação ela foi criada pela Integral Médica. É uma associação que, basicamente, ela foi criada para defender os interesses do mercado interno, tá? E principalmente dos seus associados. É uma associação que faz de tudo para defender o mercado internamente, barrando lançamentos ou entrada de concorrentes externos, produtos importados. Posso falar isso e falo com clareza no período que eu tinha amizade com um dos membros, um ex-vice-presidente da associação, que era o senhor Felipe Bragança. Nós éramos amigos, isso não é segredo para ninguém. Essa amizade ela foi rompida após eu perceber que essa pessoa, infelizmente, só atua através e pensa em interesse próprio. Então esse tipo de gente eu não gosto muito do meu lado. Quando eu percebi que eu estava sendo usado como bucha de canhão, eu me desvencilhei dessa pessoa. Mas o que importa é que o trabalho que estava sendo feito era um trabalho para moralização do mercado, para se reduzir a falsificação, para se reduzir a quantidade de produtos adulterados no mercado. Fizemos alguns trabalhos junto, que foram amplamente acompanhados aí pelo setor inteiro de suplementação. E há alguns meses, o ano passado, não é segredo para ninguém, a Brasnutri, a qual nunca teve nenhum papel no mercado de suplementação, era uma associação que até então era totalmente desconhecida, começou a chamar grandes empresas para serem seus associados, né? Geralmente em meia dúzia de empresas que são as maiores aí do mercado para serem seus associados, iniciou um trabalho em Brasília, junto ao deputado Felipe Carreiras, formalizando ali o interesse de moralizar o mercado de suplementação, assim como eu faço há 15 anos. Várias associações foram chamadas, eu fui chamado, inclusive participei das audiências, falei em audiência pública também, expus algumas marcas farinheiras, expus o que realmente ocorre no mercado, se notou
um interesse absurdo por parte do setor farmacêutico nessas audiências, inclusive com participação de diretores técnicos que representam grupos farmacêuticos no Brasil, forçando o estudo de estabilidade. Esse estudo de estabilidade, gostaria de informar para vocês, ele só era imposto para medicamentos, para a indústria farmacêutica. E esse estudo de estabilidade veio para o mercado de suplementação, que é a comprovação de que aquele produto ele vai ter os seus ingredientes, a sua estabilidade, a sua vida útil, os aditivos que ali contém nos seus compostos, válidos por 1 ano, por 12 meses, por 24 meses. O estudo de estabilidade serve para compor a validade de todos os ingredientes ali que estão ali dentro. Esse estudo de estabilidade, ele é muito caro. Nós estamos falando aí de estudos de estabilidade que facilmente atingem a casa de 50 mil reais. E estudos de estabilidade que passam de 100 mil reais, dependendo do suplemento que você vai fazer a análise. O que ocorre? Várias empresas foram colocadas nesse estudo de estabilidade e houve até uma audiência onde as associações se pronunciaram. A Benutri se pronunciou contra esse estudo de estabilidade, porque é algo que até então era colocado só no mercado farmacêutico, mas ele veio para a indústria de suplementação e ele veio com o intuito, não foi de melhorar essa moralização do mercado, foi de aumentar custos e diminuir concorrência. A realidade é essa. Tá? Tanto é que se esse estudo de estabilidade fosse aprovado na data do ano passado, várias empresas não teriam condições de estar operando hoje. Conseguiu, através de uma audiência, o presidente Marcelo Bella, da Benutri, foi expor os seus argumentos, foram aceitos os argumentos de todos que colocaram contra esse estudo de estabilidade, porque não tinha condições do prazo hábil ficar pronto, e esse prazo se finaliza agora nesse ano de 2026, mês 9, e se deu várias audiências para se tratar de um projeto de lei para endurecer, agora eu quero que vocês prestem máxima atenção, para endurecer o rigor, nós devemos tratar os agentes do mal que adulteram e falsificam suplementos alimentares. O início desse trabalho foi realizado pelo deputado Felipe Carreiras, que inicialmente estava fazendo um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho. Eu mesmo indiquei o deputado Felipe Carreiras para que vocês seguissem. O deputado Felipe Carreiras ali, seus assessores muito próximos ao pessoal da Brasnutri, e independente se a Brasnutri tem rusgas com a Benutri ou com qualquer outras associações, independente que os seus presidentes e vice-presidentes, diga-se de passagem, praticamente não se expõem, porque na realidade são pau-mandado. Brasnutri, para ela escapar da narrativa de que um CEO ou um proprietário, um fundador de alguma marca de suplemento preside a associação, eles preferem contratar alguém de fora, que acaba sendo um boneco, um fantoche, um pau-mandado, que obedece às ordens das empresas maiores que atuam ali dentro. Vários associados também da Brasnutri sabem que muita coisa que é feita na associação é em prol do grupo Suplay e em prol da Integral Médica. E o que sobra fica para eles. Falo isso porque eu tenho amigos lá dentro, são associados que estão lá para saber o que acontece, o que está por vir. Inclusive até hoje eu indago a muitos e pergunto: o que vocês estão fazendo lá dentro ainda? Porque existe uma pessoa lá que acha que ela é respeitada no mercado de suplementação, mas não é respeitada, inclusive pelos próprios associados. A única diferença é que eles têm a compostura e a moral de não se exporem como eu faço, para falar algumas verdades para esse cidadão. Eu estou falando diretamente ao senhor Felipe Bragança, mas eu vou voltar a essa parte em breve. O que ocorreu? Através de algumas audiências foram colocadas material, opiniões, sugestões para se moralizar o mercado de suplementação no Brasil. Essas sugestões, essas opiniões que são colocadas, é um material muito simples. Para você moralizar o mercado de suplementação, não precisa fazer muita coisa não. O que deveria ser aprovado? O rigor da lei junto aos falsificadores e adulteradores. O que estava sendo pedido era que o crime de adulteração e falsificação fosse colocado como crime hediondo, inafiançável, que os marketplaces e os lojistas que vendessem produtos adulterados e falsificados sofressem responsabilidade, tá? Em conjunto, respondessem em conjunto, são co-participantes, porque basicamente as normas de fiscalização que existem no mercado de suplementação já são mais do que o suficiente
para manter o rigor, que é o que a Anvisa faz, já vem fazendo há muito tempo. E diga-se de passagem, a Anvisa faz um bom trabalho. O problema é que a Anvisa não tem corpo humano, não tem material humano para manter uma fiscalização efetiva. Mas ela vem melhorando isso ano a ano. Ou seja, não precisava alterar mais nada dentro da Anvisa. O projeto de lei simplesmente teria que pegar o problema da moralidade do setor de suplementação, aprovar uma lei mais rigorosa contra os falsificadores e adulteradores, colocar os marketplaces como corresponsáveis, respondem em conjunto com os falsificadores e adulteradores, e o nosso problema, basicamente, estaria resolvido. Era algo simples de se fazer. Só que na calada da noite, que nós percebemos o que aconteceu foi o seguinte, que o que era para ser algo simples se tornou uma manobra política, um lobby, se tornou uma reserva de mercado. Foi aprovado com urgência, está sendo feito com urgência a aprovação da PL, e a PL principal que está sendo, o projeto principal, é a PL 5229/2025. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência à PL 5229/2025. Esse é o projeto de lei que está sendo aprovado basicamente na íntegra. E existe também o apensado, que é o paralelo, que é a PL 5319/2025 e o apensado da PL 6000/2025. O que eu quero dizer para vocês e para os deputados que estão por trás desse projeto de lei? Eu acredito piamente que um deputado, para aprovar o projeto de lei que eu vou expor aqui para vocês, para fazer o que está sendo feito, fazer um escárnio no mercado de suplementação, para fazer uma reserva de mercado para meia dúzia de empresas no Brasil, meia dúzia de empresas de suplementos, e entregar de mão beijada um mercado tão bonito, um mercado que gera bilhões em impostos, em lucro, em frentes de trabalho, em emprego para famílias, empresários, empreendedores que lutam. Eu acredito que para ser aprovado o projeto na íntegra, como estão querendo fazer, a pessoa que luta por isso, ela tem que ser muito mesquinha. A pessoa que luta por isso, ela tem que ser muito corrompida, muito imoral. Deve estar recebendo muito dinheiro. Eu acredito piamente que nenhum desses deputados responsáveis por essa PL fez isso. Eu quero acreditar e eu acredito que todos os deputados envolvidos nessa manobra nojenta, asquerosa, eu acredito piamente que vocês foram manipulados. Vocês foram enganados. Porque nenhum deputado vai aprovar um projeto de lei onde basicamente mais da metade do setor de suplementação no Brasil basicamente vai fechar suas portas nos próximos anos. Onde nós vamos ver milhares de famílias sem emprego, sem sustento. Indústrias terceirizadoras, marcas de suplemento de pequeno e médio porte, com as suas portas sendo fechadas. E entregando um mercado de bandeja para a indústria farmacêutica. E para simplesmente proteger os interesses de meia dúzia de empresas que atuam dentro da Brasnutri. Se esse projeto de lei for aprovado na íntegra, como está sendo pedido. O que eles estão pretendendo fazer? O projeto de lei que eles querem que seja aprovado, eles pedem a volta do registro do suplemento. Então vocês analisem comigo. O mercado de suplementação no geral já passa por uma tempestade, um furacão, que é o aumento da matéria-prima. O whey protein chegou a valores exorbitantes, não para de subir. Existem estudos que prevê um colapso da produção de whey protein para 2030 ou antes, porque hoje se usa proteína para tudo. Para snack, para alimentos, para enriquecer alimentos, snack, barrinhas, água, energéticos, sucos, cookies, tudo se usa proteína. E o mercado mundial não estava preparado para essa transformação, e não está. Se isso só não fosse muito sério, a volta do registro faz com que o mercado de suplementos no Brasil retroceda pelo menos uns 10 anos. Por quê, Félix? Porque para você lançar um produto, você tem que apresentar o estudo de estabilidade, você vai ter que apresentar o registro desse produto. Para você registrar esse produto e poder lançar esse produto, vai levar aí pelo menos de 2 a 3 anos. Ou seja, você tem que entrar com dinheiro na frente, fazer toda a manobra, todas as normas desse novo projeto de lei, para você ter o seu produto para lançar daqui 2 ou 3 anos, que você vai poder colocar ele no mercado. Então você tem os custos, o estudo de estabilidade, que era específico da indústria farmacêutica. Você tem a volta do registro do mercado, que também é específico da indústria farmacêutica. E se não bastasse, você tem que fazer laudos laboratoriais de todos os lotes de produtos que você tem na sua linha. Vocês têm noção do que é fazer um laudo físico-químico de todos os lotes, de todos os produtos que você tem na sua linha de suplementação? Eu tenho.
Nós estamos falando aí de custos que podem ultrapassar facilmente a casa dos R$ 5.000, um laudo físico-químico. Você imagina um laudo de um polivitamínico mineral, um laudo físico-químico e um laudo completo de um polivitamínico mineral, de blends. Em laboratório reblado, isso fica uma fortuna. Não é um simples laudo, carbo e proteína. Nós estamos falando de um laudo completo. Sabe quem que vai pagar essa conta? É você, consumidor. Todos esses requisitos são colocados em que setor? Setor farmacêutico. Aí eu pergunto para você, qual o mercado de suplementação nesse planeta que nós vivemos que tem o rigor de uma supervisão equiparada à medicação, que vai trabalhar nos mesmos moldes da indústria farmacêutica? Acho que só o Brasil que está querendo impor isso. Sabe por quê, senhores? Porque nós sabemos dos custos. Os custos vão subir absurdamente. As pequenas e médias empresas não vão conseguir absorver esses custos. Vão ficar alguns poucos grandes no mercado. Nós vamos estar entregando o mercado de suplementação de mão beijada para o setor farmacêutico. O consumidor de suplemento, como nós conhecemos, não vai ter mais acesso à suplementação básica, porque os valores vão ficar muito caros. Isso é uma reserva de mercado que o projeto de lei faz claramente, assim, de forma explícita. E quando eu li isso, eu mandei a sugestão e falei para o deputado Felipe Carreiras, que está à frente desse projeto de lei, que aquilo ali era uma reserva de mercado. Que quem redigiu aquele projeto de lei estava visando única e exclusivamente a reserva para o mercado farmacêutico e defender meia dúzia de empresas grandes que existem no mercado de suplementação para dominarem o setor. Então a minha pergunta hoje, porque a Benutri ela é totalmente contra. Eu dei o meu posicionamento, o presidente da Benutri deu o posicionamento dele, e o que chama mais atenção é que apareceu um presidente de uma associação que ninguém nunca tinha ouvido falar na vida, a tal de Assonutri. Presidente dessa associação, diga-se de passagem, levantei a ficha dele, já teve problemas com a Anvisa no passado, vários problemas e sérios problemas com a Anvisa, e de repente ele aparece de uma associação recém-criada, se intitulando Responder pelos Pequenos e Médios Empresários do Setor de Suplementação, pedindo para que o suplemento seja colocado como medicamento leve. Pediu para que o suplemento alimentar seja classificado como medicamento leve. Gente, não precisa ser um expert para saber que isso é uma manobra política, que existe lobby em cima, favorecendo a indústria farmacêutica. E que tem aprovação de empresas de grande porte do setor. Então a pergunta que eu faço agora, porque até o presente momento eu não vi a Brasnutri, senhor Felipe Bragança, eu não vi a Brasnutri se posicionar contra esse escárnio. Eu não vi a Brasnutri se posicionar contra essa putaria que estão querendo fazer com o mercado de suplementação. Até agora eu não vi. E se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam. Porque nos bastidores em Brasília, as informações que correm ali na Câmara dos Deputados não são muito boas, referente a vocês. Mas eu não quero julgar a Brasnutri de forma errada. E eu não quero agir como vocês já agiram comigo no passado. Então eu gostaria do posicionamento da Brasnutri. Se vocês são contra ou se vocês são a favor disso. Por quê? Eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu vou ser sincero. O que se fala nos corredores em Brasília é que vocês manipularam, junto com o lobista, isso é o que se fala nos corredores em Brasília. Eu não estou afirmando que vocês fizeram isso. Então por isso que eu estou pedindo o posicionamento de vocês. Que vocês manipularam os deputados, que vocês mentiram e manipularam o deputado Felipe Carreiras, para que esse projeto de lei fosse aprovado na íntegra, para que favorecesse somente pouquíssimas empresas que fazem parte da Brasnutri, para que vocês, juntamente com o mercado farmacêutico, tivessem essa reserva para vocês, para eliminar a concorrência. Isso é o que se fala. Eu, particularmente, eu também quero acreditar que mesmo nós tendo, durante alguns anos, aí, algumas rusgas, que vocês não tiveram essa capacidade, que vocês não desceram ao fundo do poço dessa forma, porque isso é muito baixo, até mesmo para a pior das pessoas. A gente está falando de milhares de desempregados, nós estamos falando de uma burocracia no mercado de suplementação que não existe em nenhum lugar no planeta. Nós estamos falando de entregar todo o mercado de mão beijada para a indústria farmacêutica por puro lobby, por reserva de mercado. O que está acontecendo? Por que vocês ainda não se pronunciaram? Vocês são a favor ao projeto de lei na íntegra? E eu peço para que o próprio Marcelo Bella também venha. O Marcelo Bella vai, com certeza, ele vai fazer o posicionamento dele. E eu sei que ele é totalmente contra. A maior parte dos empreendedores e empresários do mercado de suplemento
são contra, os lojistas com certeza são contra, e eu quero dar um voto de confiança aqui para o Felipe Bragança, para a Integral Médica e para a Brasnutri, que vocês também são contra isso. Porque se não for, eu acho que o setor inteiro deveria boicotar vocês. Mas eu acredito que vocês vão se posicionar contra esse escárnio. Eu acredito que o que se fala nos bastidores, na Câmara dos Deputados e em Brasília, são apenas falsas conjecturas. Eu quero acreditar nisso. É isso que eu quero acreditar. E eu quero acreditar que esse projeto não vai passar na íntegra. Porque como eu falei, e eu já apresentei a minha resposta ao deputado, é muito simples resolver o problema do mercado de suplementação no Brasil. Basta aumentar as leis, aumentar a pena contra o adulterador e o falsificador, como crime hediondo, sem direito à fiança, aplicar multas pesadas em cima dessas empresas, proporcional aos seus lucros, e também punir criminalmente os responsáveis técnicos que assinam por essas empresas e simplesmente pegar os marketplaces e colocarem eles como corresponsáveis em produtos que são falsificados e que são adulterados e que caem na lista da Anvisa e que a Anvisa repasse essa lista para esses marketplaces para que sejam retirados da venda imediatamente. É algo muito simples para se fazer. Não precisava de toda uma manobra para retirar concorrentes do mercado, para fazer reserva de mercado, para aumentar a burocratização do setor de suplementação, levando o mercado de suplementação para a era da pedra, que essa é a realidade. O Brasil já está muito atrasado em questão de suplementação, se nós formos fazer uma comparação com os países da Europa e os Estados Unidos. Até os nossos irmãos paraguaios aqui do lado estão anos-luz à nossa frente no que se refere à suplementação. É o que eu tenho aqui para falar para vocês. E eu espero que o presidente dessa tal de Assonutri tome vergonha na cara dele e retire aquilo que ele colocou lá, pedindo para a Anvisa desassociar o suplemento alimentar, medicamento leve. Eu tenho a ata da reunião de vocês. E eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, o que eu tinha para falar é só isso. O vídeo é longo e eu espero que vocês entendam a seriedade do que está acontecendo no mercado. Um abraço para todos.